confrade me apresentou e rapidamente reforçando, meu nome é Carlos Henrique Davi, meu apelido é Kaique e eu sou da Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou mineiro de Juiz de Fora, mas resido aqui em São Paulo há 11 anos e a Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eu participo, é vinculada ao Conselho Particular de Santo Amaro, Conselho Central Sul de São Paulo. E apesar dessa carinha de 20 e poucos anos, no último dia 19 de agosto, eu completei 31 anos de Vicentino proclamado. E eu recordo na minha caminhada, na minha vida, o como aconteceram mudanças pelo sim que eu dei à Sociedade São Vicente de Paulo lá atrás, quando eu tinha 15 anos. E hoje, chegar aos 46 anos e 31 anos de Vicentino, como a Sociedade São Vicente de Paulo me transformou como homem, como cristão, como católico, como pessoa. O que seria a minha vida se não fosse a Sociedade São Vicente de Paulo presente nela? E quando o confrade Marco, presidente do Conselho Metropolitano de São Paulo, me convidou para estar aqui e dar uma breve palavra com vocês, e eu ficava pensando o que eu poderia falar, o que nós poderíamos conversar um pouco mais. E talvez o primeiro ponto que veio na minha cabeça foi o de propor a vocês uma reflexão. Essa reflexão seria de podermos olhar o quantas e quantas coisas na nossa vida nós mudamos, quantos pensamentos, quantos costumes, quantas situações que achávamos como tradição e como imutáveis, e hoje a nossa realidade é outra. Por exemplo, eu acho que existem essas mudanças para coisas boas e para coisas ruins. Eu, durante a missa, eu percebia o quantas e quantas pessoas hoje ficam tão preocupadas com o maldito e com o bendito aparelho celular, para tirar uma foto, para mandar uma mensagem, para falar com alguma pessoa que está participando de um encontro vicentino. São mudanças que nós atravessamos. Quando eu olho as tantas situações de pessoas no nosso dia a dia, e eu vejo como o costume das pessoas mudaram. Hoje é comum nós vermos pessoas, por exemplo, com tatuagem. Quem aqui talvez aqui nós tenhamos pessoas que têm tatuagem. Há 20, 30 anos atrás, poucas pessoas tinham. Há 30 anos atrás, poucas pessoas, poucos homens usavam brinco. Hoje, muitos usam. E todos esses exemplos que eu estou falando, e quero chamar a atenção, é para essa mudança. É de não aceitarmos muitas vezes que situações comuns fiquem habitando a nossa vida para sempre. E eu gostaria de chamar a atenção também para nós como vicentinos, que não podemos deixar que a nossa caminhada, que a nossa vida vicentina seja algo costumeiro, algo rotineiro, algo que não seja novo. E aí eu queria chamar a atenção de cada uma de vocês consócios e de cada um de vocês confrades, que a oportunidade de nos reunirmos semanalmente como irmãos para um momento de partilha de oração, para um momento de podermos aprofundar nossa relação de amizade na reunião da conferência,
não pode ser algo rotineiro. Como não pode ser algo rotineiro a oportunidade de visitarmos os pobres no seu domicílio, no dia a dia, semanalmente, nas nossas visitas domiciliares semanais. Eu não posso deixar que o ir à reunião da minha conferência se transforme em algo rotineiro e em algo que não me dê prazer. Eu preciso olhar aquela reunião semanal da minha conferência como uma oportunidade cada vez melhor e cada vez mais forte de crescer, que eu possa crescer como pessoa, como cristão. Esse ano nós estamos vivendo o Ano Santo da Misericórdia. O Papa Francisco nos propôs vivermos esse ano da misericórdia, e o bispo hoje na sua homilia lembrava com muita propriedade da necessidade de olharmos e de aceitarmos o Cristo na pessoa dos pobres. E na bula do jubileu, o Papa nos fala vários pontos que deveriam ser meditados por nós, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto que diz o Papa Francisco: abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade, e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as suas mãos e estreitemo-los a nós para que sintam o calor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito se torne o nosso e juntos possamos romper a barreira da indiferença que frequentemente reina soberana para esconder a hipocrisia e o egoísmo. Palavras fortes do Papa Francisco, que eu acho que tem que ficar em nossa mente e principalmente em nossos corações, para que possamos fazer em cada semana, em cada oportunidade do encontro com irmãos e irmãs vicentinos, uma oportunidade de levantarmos da cadeira e sairmos do egoísmo, de sairmos da hipocrisia, de olharmos para o mundo e enxergarmos ele da forma como está, como um mundo comum, como um mundo normal. Eu fico me perguntando a experiência, a realidade que tantos e tantos irmãos e irmãs nossas vivem espalhados pelo mundo afora, numa situação de extrema pobreza, numa situação de extrema vulnerabilidade. Isso não pode ser algo comum para que nós, como vicentinos e como cristãos, olhemos e não nos sentimos atingidos por uma situação daquela. Nós necessitamos cada vez mais, em nossas reuniões, ter a chance, ter a oportunidade de olhar para essa situação e nos indignarmos para juntos, como igreja, como sociedade de São Vicente de Paulo, construirmos um mundo melhor. E para isso, gente, precisamos da ajuda de cada um de nós. Cada um tem no companheiro da conferência, na irmã e no irmão da conferência, uma maneira de ajudá-lo, uma maneira de motivá-lo, para que possamos continuar firmes na caminhada de construir um mundo melhor, e construir um mundo melhor para todos, inclusive para os pobres. Hoje nós tivemos uma reflexão muito rica
no Evangelho, e a homilia do bispo falava sobre isso, porque quando o Evangelho nos chama para podermos meditar, e podermos meditar num convite que me parece muito próprio de um convite de cada vicentino, e Jesus Cristo fala com todas as letras que para nós que aquele que se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E fica muito forte para nós o Evangelho de domingo passado, quando Maria vai visitar sua prima Isabel, e talvez ali esteja dando o primeiro ensinamento de uma visita aos pobres, de uma visita a uma pessoa necessitada, e Maria visita sua prima Isabel e faz daquela oportunidade uma das orações mais bonitas e mais fortes que temos, não da nossa igreja, porque é uma oração evangélica, é uma oração do Evangelho, e que ela faz naquela oportunidade com Magnífica, também uma oportunidade de uma oração, de um cântico dos pobres, e nos chama para que possamos elevar os humildes e dispensar os poderosos sem nada. E é esse chamado que nós vicentinos precisamos no nosso dia a dia levar aos pobres que visitamos, sejam os pobres nas suas residências, sejam os pobres nos asilos, sejam os pobres nos hospitais, sejam os pobres nos presídios, que possamos levar a palavra de libertação para cada um deles. Nesse ano que estamos estudando e meditando o tema, um olhar de caridade, daqui a pouco vocês vão ter oportunidade de escutar em viva voz o próprio, então quem sou eu para falar? Mas o padre Misael Pojoli, que escreve o livro Um Olhar de Caridade, em um dos pontos ele diz: temos medo de ver a realidade. O ver aqui trata-se de um olhar de compaixão e de misericórdia. Compaixão significa experimentar as mesmas dores e os mesmos sofrimentos pelos quais essas pessoas passam. Misericórdia é não apenas ver com um olhar de profundidade, mas sobretudo é ver com o coração. É essa a grande tônica dos vicentinos, é vivermos a realidade dos pobres com eles, olhar com misericórdia para sentirmos tocados, e para aí sim, com o coração, podemos mudar, nas palavras do Papa, tirar essas pessoas com o nosso olhar, com a nossa visão e, acima de tudo, com a nossa ação, para propor uma vida melhor para essas pessoas. Que a nossa oração vicentina não seja apenas uma oração de bater palmas e bater no peito dentro das igrejas, dentro dos templos, mas que a oração dos vicentinos possa ser uma oração de comunhão e de partilha com os pobres, para que, tocados pelo amor de Cristo, possamos olhar nos pobres a figura do próprio Cristo, e pela misericórdia de Deus propormos e lutarmos pela mudança dessas pessoas. Eu encerro lembrando aqui 2 ou 3 avivos atrás, onde eu propus a vocês, e sei que muitos fizeram, e eu fiz também, que pudéssemos ter a oportunidade de uma visita aos pobres, pedirmos no final da nossa visita que o assistido nos desse a bênção de Deus, como o próprio Frederico Ozanam fala, que a bênção dos pobres é a bênção de Deus. Pudéssemos experimentar na prática a bênção de Deus através da bênção do assistido que visitávamos.
E eu sei que muitos tiveram uma oportunidade bacana de viver isso. E eu gostaria de hoje também pedir a vocês, propor a vocês, que pudéssemos chegar essa semana em nossa reunião da conferência e propormos em comunidade, propormos no nosso grupo de vicentinos, que possamos ir até os nossos assistidos nas próximas visitas e que possamos, aproveitando o ano da misericórdia proposto pelo Papa, que nós possamos também propor o pedido de perdão aos nossos assistidos pelos erros e tantos erros que o mundo comete com essas pessoas, com tantos e tantos erros que a política, que o governo estadual, municipal, federal, e não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro, comete com os pobres, mas também não deixarmos de olhar os erros que nós vicentinos também cometemos com eles, que possamos pedir perdão aos pobres pelos nossos erros e propor a eles um pacto pela vida nova que desejamos oferecer a eles a partir de uma transformação e a partir de uma igualdade de condição para essas pessoas, que possamos ir aos pobres nus, sem roupa, não é sem roupa de pano, por favor, não vão fazer visita aos pobres pelados, Misael, Juliana, por favor, não foi isso que eu quis dizer, mas que possamos ir nus de tudo aquilo que nós achamos que é o certo, que nós achamos que é o correto e que muitas vezes nós queremos impor aos pobres, que possamos nos desfazer disso e num pedido de perdão possamos olhar para frente e com os pobres, pelos pobres e com os pobres construirmos uma vida nova, uma vida em Deus para os nossos irmãos e irmãs assistidos. Muito obrigado, que Deus esteja conosco, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.